Fala galera do canal, é isso, porque, para quem não me conhece ainda, professor Tancredo, e dando continuidade ao estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós vamos falar sobre seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30 graus e 60 graus. Galera, quem não se inscreveu no canal ainda, já aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele like. Bom, galera, nós temos que o seno de 30 graus é igual a 1/2, que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2 e que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Além disso, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a 1/2 e que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. É isso? Por quê? Vamos agora entender por que seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus têm esses valores. E para mostrar isso, galera, nós vamos utilizar aqui um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados iguais. Estou chamando esse lado de L. Além disso, um triângulo equilátero possui os ângulos internos igual a 60 graus. Tracei aqui a altura desse triângulo equilátero, lembrando que num triângulo equilátero a altura também é mediana e bissetriz, por isso que aqui eu tenho dois ângulos de 30 graus, porque esse AH também é bissetriz do ângulo A, e além disso, H também é ponto médio do lado BC, ou seja, BH é igual a HC. Como o lado do meu triângulo é L, eu chamei HC de L sobre 2, assim como BH também poderia chamar de L sobre 2, que é a metade de L. Nós já estudamos também que a altura de um triângulo equilátero, que eu estou aqui chamando de H, é igual a L raiz de 3 dividido por 2. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que eu falo sobre a altura de um triângulo equilátero para que vocês possam assistir depois. Então, utilizando apenas a metade aqui do meu triângulo equilátero, observe que o meu triângulo AHC é um triângulo retângulo em H. Eu tenho, então, um ângulo agudo de 30 graus e um ângulo de 60 graus. E agora eu vou utilizar esse triângulo aqui do lado para poder provar para vocês o seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Galera, muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo, porque sempre ao final de cada vídeo eu trago a resolução de um problema, onde a gente vai abordar o tema desse vídeo. Então, eu vou agora utilizar o meu triângulo AHC, e vou começar primeiro determinando o seno de 30 graus. Nós já sabemos que seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, olhando para o triângulo AHC e para o ângulo de 30 graus que está no vértice A, eu tenho que o cateto oposto é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Aqui eu posso escrever L sobre 1, então eu tenho uma divisão de frações. Repete a primeira fração, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre L. Simplificando L com L, eu tenho 1/2. Agora eu vou determinar o cosseno de 30 graus. Cosseno, nós sabemos que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Olhando para o 30 graus, o meu cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2, enquanto que a minha hipotenusa é L. Fazendo aqui a divisão entre essas duas frações, eu tenho, repete a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Vou simplificar esse L com esse L, eu tenho raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, 2 vezes 1, 2. E cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou determinar a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, nós sabemos que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto a 30 graus é L sobre 2 e o cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações,
Então, eu tenho que a tangente de 30 graus vai ser igual a L sobre 2, que multiplica 2 dividido por L raiz de 3. Vou simplificar esse 2 com esse 2, esse L com esse L, e eu chego que a minha tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, vou multiplicar por raiz de 3 o numerador e o denominador, e eu tenho que uma vez raiz de 3 é raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é a mesma coisa que 3. Então, com isso, eu provei quanto vale o seno, cosseno e tangente de 30 graus. E agora, nós vamos ver seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então, repare que eu tenho seno de 60 graus é igual a cateto oposto. Agora, eu vou olhar para o ângulo de 60 graus, está aqui no meu vértice C, e o meu cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Vou simplificar L com L e vou obter raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou calcular o cosseno de 60 graus. Cosseno nada mais é que cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Fazendo aqui divisão de frações, eu tenho, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifiquei esse L com esse L, e cheguei que o cosseno de 60 vale 1/2. Por último, agora vamos determinar a tangente de 60 graus. E aí, galera, eu vou fazer aqui, tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é L raiz de 3 sobre 2, enquanto que o cateto adjacente é L sobre 2. Repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre L. Simplifiquei esse L com esse L, esse 2 com esse 2. Então, eu vou ter que, uma vez raiz de 3 é igual a raiz de 3 e sobre 1, ou seja, posso deixar apenas raiz de 3. Então, cheguei à conclusão que a tangente de 60 graus vale raiz de 3. E com isso nós mostramos aí quanto vale seno, cosseno, tangente de 30 e 60 graus. E agora vamos fazer aí uma atividade onde a gente vai aplicar estes conhecimentos. Então, eu tenho aqui um exemplo que diz: observe o losango e determine as medidas A e B das diagonais. Então, A é minha diagonal menor e B é minha diagonal maior. Muito importante que a gente lembre que no estudo dos quadriláteros, as diagonais de um losango são perpendiculares. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo que eu falo sobre losango, para que depois vocês possam também assistir esse vídeo. Então, eu tenho que as diagonais são perpendiculares, e eu vou aqui apenas utilizar esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, repare que eu tenho um ângulo reto, eu tenho um ângulo agudo de 30 graus e eu tenho o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que vale 10, que é minha hipotenusa. Importante aqui a gente lembrar também que o losango é um paralelogramo e nós sabemos que num paralelogramo as diagonais se cortam ao meio. Ou seja, eu posso chamar esse pedaço aqui de x e esse pedaço aqui de x. Assim como eu posso chamar esse pedaço aqui de y e esse pedaço aqui também de y, porque as diagonais se cortam ao meio. Ou seja, o A que eu estou procurando é igual a 2 vezes x, enquanto que o B é igual a 2 vezes y. Olhando para o meu triângulo, vou chamar esse ponto aqui, ó, de H. E olhando para o meu triângulo DHC, utilizar o seno para determinar o valor de x, que x é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, assim como eu vou utilizar o cosseno para determinar o valor de y, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu tenho que seno de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, o meu seno de 30, nós sabemos que vale 1/2. O cateto oposto é o x e a hipotenusa vale 10. Fazendo o produto dos meios pelos extremos nessa proporção, eu tenho que x vezes 2 é igual a 2x, ou seja, 1 vezes 10 é igual a 10. Para que eu já tenha aqui o valor de A, porque A é igual a 2x. Então, já posso afirmar que o meu A vale 10. Agora, galera, se eu quisesse aqui ainda terminar essa equação e achar o valor de x, x vai ser 10 sobre 2, que é igual a 5, que é metade da minha diagonal menor. E agora, galera, vamos utilizar o cosseno
de 30 graus. Sabemos que a razão do cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente ao meu ângulo de 30 graus é o y e a hipotenusa vale 10. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos nessa proporção, eu tenho que 2 vezes y é 2y e 10 vezes raiz de 3 é igual a 10 raiz de 3. Notem que eu já determinei o valor de b, porque b é igual a 2y. Eu acabei de descobrir que 2y é igual a 10 raiz de 3. Já posso aqui, então, responder que meu b vale 10 raiz de 3. Se eu quisesse determinar o valor de y, que é metade da minha diagonal maior, basta fazer y é igual a 10 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 5 raiz de 3. Galera, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de deixar aquele like. É isso? Por quê? Um grande abraço e até a próxima.